Para o bem de todos e felicidade desta professora, esta é mais uma videoaula de História do Brasil. Comecemos insistindo mais uma vez na linha do tempo maravilhosa que eu amo, que eu sempre uso, que eu gosto muito, a linha do tempo da história do Brasil. E você sabe que eu insisto porque eu quero que você saiba desenhar essa linha do tempo sem grandes dificuldades. É o mínimo que um brasileiro tem que saber sobre a sua história, né? Desenhar a linha do tempo da sua história. Por isso que eu insisto tanto. E porque é didático, né, galera? Vamos combinar que te ajuda a se situar, né? Onde é que nós estamos? Nesse momento, nessa videoaula, nós estamos nesse período azulzinho aqui, no período atual da história brasileira, chamado período republicano. Você está vendo todas as subdivisões do período republicano, que nós veremos um por um, pedacinho por pedacinho desse aqui, nós veremos aqui. Nós estamos atualmente no primeiro período da história republicana brasileira, chamada de Primeira República, subdividida em 3 pedacinhos. Então, a Primeira República é a República Provisória, mais a República da Espada, mais a República Oligárquica. Nessa videoaula aqui, o nosso foco está na República Oligárquica, de 1894 a 1930, que também é chamada de República Velha. E eu vou insistir nesse ponto mais uma vez, porque é uma confusão comum. Tem uma galera que chama esses 3 primeiros períodos de República Velha. Não, eu prefiro que você chame, eu acho mais correto, tem historiadores junto comigo, eu não estou sozinha nessa briga. Eu prefiro que você chame o último período da Primeira República. A Primeira República é isso aqui tudo, esses 3 pedacinhos. A República Velha seriam esses anos finais da Primeira República, de 1894 a 1930. É um período longo, concorda, galera? São muitos presidentes incluídos aí. Vejam, todos eles aqui embaixo, a carinha de todos eles para você conhecer. Mas a nossa intenção aqui não é estudar governo por governo, presidente por presidente. Nós não veremos Prudente de Moraes, aí nem rapidamente, depois Campos Salles, depois Rodrigues Alves e um por um até chegar no Arthur Bernardes. Não, galera. Além de levar tempo demais, não precisa. Porque você vai ver que esses todos aqui acabam se encaixando numa mesma lógica de governo. São características comuns que todos esses governos vão ter, vão seguir, né? Então a gente acaba estudando todos esses presidentes nesse pacotão que eu estou chamando aqui de República Oligárquica, ou que nesse caso você também pode chamar de República Velha, de 1894 a 1930. Combinado? Não veremos um por um, porque não é necessário para você ter essa visão geral da história do Brasil, desse período. Nós veremos as características gerais, as características comuns a todos eles. Mas não se esqueça, todos eles fazem parte da República Oligárquica, que nós vamos estudar agora. Primeiro, entenda por que foi encerrado o período da República da Espada e troca de nome, nós mudamos de fase, é fácil entender. A República Provisória foi o governo literal, né, provisório do senhor Deodoro da Fonseca, o militar que proclamou a República e continua provisoriamente no governo. A Constituição de 1891 sai, ela é promulgada, eleições são feitas e aí o Deodoro é eleito indiretamente como nosso primeiro presidente, Floriano Peixoto como nosso primeiro vice-presidente de maneira separada, os dois, e ambos são militares. Por conta então dessa função militar, ambos são marechais, né? Eles têm patente militar. Esse é o motivo que explica a finalização da República da Espada. A espada seria em decorrência dos dois presidente e vice-presidente, dois governantes, serem ligados às Forças Armadas. E agora, o senhor Prudente de Moraes, como você viu lá na listinha, lá na sequência dos presidentes, o senhor Prudente de Moraes, que é o primeiro presidente eleito na República Oligárquica, eleito lá em 1894, o senhor Prudente de Moraes não é um militar.
Ele não é um marechal, ele não está ligado às Forças Armadas Brasileiras. Ele é um civil e é por isso, por se tratar de um civil, que está encerrada a República da Espada, está começando uma nova fase, a República Oligárquica. Os demais presidentes também serão civis, então é por isso acabou a fase da espada, ok? Básico, muito básico. Prudente de Moraes é o primeiro, você viu lá que o Arthur Bernardes vai ser o último dessa listinha de presidentes da República Oligárquica. Vamos conversar sobre as características políticas da República Oligárquica ou da chamada República Velha. Vem de oligarquias. República Oligárquica vem de oligarquia, concorda? Oligarquia é uma palavra que, por definição, seria poder na mão de poucos. Óligo é poucos, arquia é poder, governo. Então, eu tenho um poder, um governo na mão de poucos, oligarquia. Por isso, república oligárquica, porque os poucos que vão dominar a política nacional, o poder na república oligárquica, serão as oligarquias cafeeira, que é a oligarquia mineira, e a oligarquia leiteira, que também é lá de São Paulo, que é paulista. E aí, escute o que eu estou te dizendo. O poder federal está nas mãos desses grupos, dessas poucas pessoas, os mineiros e os paulistas. Veja bem como que eu estou colocando aqui no meu slide, o poder federal. Sim, galera, tem uma confusãozinha aqui normal. Eu estou falando do cargo de presidente, eu estou falando da mais alta instância de poder, o poder federal. Daqui a pouco a gente vai conversar sobre o poder estadual nos estados, né, nas antigas províncias que agora são chamadas de estados. E vou falar também do poder local nos municípios. Quando eu falo café com leite, que é muito famoso, que muita gente sabe, que talvez lembra pouca coisa de história do Brasil, mas isso ele lembra. Ah, é o café com leite? Sim, é o café com leite. Mas essa coisa do café com leite, desses grupos, dessas poucas pessoas que estão comandando o governo, que estão comandando o poder, está ligado à mais alta instância de poder, ou seja, o poder federal. Por quê? Porque esse café com leite se trata de um rodízio no poder federal, no cargo de presidente, de um revezamento entre o grupo mineiro e o grupo paulista. Eles tinham um combinadinho. A cada mandato, então de 4 em 4 anos, um mineiro subia ao poder, depois um paulista, depois um mineiro, depois um paulista. É isso que a gente chama de política do café com leite, que é uma das principais características desse longo período que a gente chama de república oligárquica. Vou repetir, porque você precisa saber definir. A política do café com leite se define como uma manobra, um combinado, uma estratégia política entre mineiros e paulistas para que o poder federal, para que o cargo de presidente fosse revezado entre pessoas indicadas pela oligarquia paulista ou uma pessoa indicada pela oligarquia mineira. Você entendeu? Revezamento, rodízio, palavras-chave desse poder federal, dessa política do café com leite. E por que café com leite? Está aqui do lado, né? São Paulo, maior produtor de café, e o café nesse contexto é o principal produto da economia brasileira, então movimenta a economia brasileira, nosso dinheiro está vindo do café mesmo, e São Paulo é o foco. Oeste paulista, daqui a pouco está migrando para Minas Gerais também, mas Oeste paulista é o grande produtor de café nesse contexto. Então em São Paulo tem muito café e tem muito dinheiro. Minas Gerais se destaca pela produção leiteira e também por uma grande população. Então, na hora de garantir que o indicado lá de São Paulo fosse eleito, essa população grande de Minas Gerais fazia a diferença, concorda comigo? São Paulo também não tem uma população que a gente deve desconsiderar, também é uma população considerável, mas Minas Gerais
em destaque, né, no número de eleitores, vamos colocar assim. Então, por isso, café de São Paulo, leite de Minas. Eu trouxe uma chargezinha que eu acho que a imagem consegue arrematar isso que eu te expliquei. Eu te disse que rodízio e revezamento são palavras-chave para você entender isso aqui. Então veja essa balancinha, muito legal, né? Uma hora é um presidente de São Paulo, outra hora é um presidente de Minas. Outra hora São Paulo, outra hora Minas. Deixa eu aproveitar essa charge e fazer uma ressalva aqui. Isso não significa, esse combinadinho entre paulistas e mineiros não excluiu conflitos. Deu conflito, viu, galera? Teve eleição que não se cumpriu esse combinado e chegou a dar uma tretinha, né? Começaram a conversar, mas peraí, era a vez de Minas, não, era a vez de São Paulo, poxa vida, mas agora quem ganhou foi um carioca, poxa vida, agora quem ganhou... Você tá entendendo? Teve duas eleições, 1910, se não me engano, foi uma delas, duas eleições que fugiu da regra e aí começou a ter um desacordo ali, que mais pra frente vai piorar e vai até esses desacordos vão causar o fim da República Oligárquica e vai trazer Vargas para o poder. Mas isso são conversas para outra videoaula, né? São um próximo capítulo, era Vargas. Eu só estou te dizendo o seguinte, não houve ausência de conflito. Teve tretinha, teve momentos tensos, né? Em que esse combinado não foi cumprido. No entanto, mesmo tendo esses momentos tensos assim, não significou o fim da República Oligárquica, não significou o fim da política café com leite. Em 1910 deu errado, mas em 1914 a gente já voltou ao normal. Você tá entendendo? Volta ao combinadinho, é mais ou menos isso. Segunda coisa que eu quero fazer, segunda ressalva que eu quero fazer. Esse rodízio também não significava necessariamente que o candidato da vez fosse nascido em São Paulo. Não necessariamente, ok? Se você for buscar a biografia de todos os presidentes lá, você pode achar um ou outro que não nasceu em Minas Gerais, não nasceu em São Paulo. Mas ele era o candidato indicado da oligarquia, você tá entendendo? Da elite mineira, por exemplo. Então a elite mineira tem um indicado que nasceu lá no Ceará, só um exemplo, tá? Eu acho que isso nem aconteceu, mas é só um exemplo. Mas esse cearense mora em Minas, tem relações políticas e comerciais com esse grupo, essa elite mineira, dona de fazendas pecuaristas lá, fazendas leiteiras, ou ao contrário, os paulistas estão indicando um carioca. Esse carioca tem amizade com os paulistas, está enfronhado com eles, você está entendendo? Não significa lugar de nascimento, significa pertencimento à oligarquia, ou paulista ou mineira, ok? E mais uma chargezinha sobre a política do café com leite, você está vendo um presidente, né, sendo manipulado pela elite mineira, leiteira, ou pela elite cafeeira paulista. É isso aí o café com leite. É um rodízio, é um revezamento, mas é um comando, é uma manipulação. Mineiros e paulistas têm projeção no poder federal, têm influência no poder federal, né? No cargo de presidente, na pessoa que é o presidente, tem influência sobre ele. É o que essa charge está nos dizendo de maneira correta. Próximo tópico já foi então o café com leite, agora nós vamos para o poder local, municipal. Quem manda nas cidadezinhas da República Oligárquica são os antigos e famosos coronéis. Você vai se lembrar deles. O coronelismo é uma peça base de fundamentação para o café com leite. Você pode se perguntar assim, ter se perguntado assim, poxa, Giane, mas como que os caras tinham certeza que dessa vez ia dar certo eleger um presidente paulista? Ou como que dessa vez eles têm certeza que eles vão conseguir eleger o presidente mineiro? Porque eles têm acesso, eles têm apoio, eles têm a base fundamentada na ação desse cara chamado coronel. O coronel
é um fazendeiro rico, influente, que tem muitos funcionários lá naquela cidadezinha, lá no interior do interior. E ele tem esse título de coronel, não necessariamente porque ele é um militar, porque ele serviu ao exército, porque ele tem patente militar. Não é isso. O coronel tem esse título em virtude da Guarda Nacional lá de trás. Você se lembra? A Guarda Nacional, criada no período regencial, para poder combater as revoltas, para ser mais fácil combater as revoltas. Então, um fazendeiro das localidades eram nomeados, e aí eles ganhavam esse título de coronel para eles liderarem a repressão às revoltas. Você está entendendo? E aí, isso pegou. Eu sei que isso vem desde muito tempo. A Guarda Nacional não existe mais, isso já tinha acabado, já estou no Brasil República. Mas a fama, a influência desse coronel e até o título dele, ele acabou continuando com esse título. O bisavô, quando pegou o título do avô, do bisavô, né? O bisneto, melhor dizendo, pegou o título do bisavô, o neto pegou do avô, enfim. Isso foi passando e ainda continuando em plena república. É desse coronel que eu estou falando. Um homem rico, influente, não necessariamente um político, tá? Ele poderia até se candidatar a prefeito, a vereador da localidade, mas às vezes ele não fazia isso. Ele apenas controlava os votos dos seus submissos, dos seus empregados, da cidadezinha, né? É isso que se chama de voto de cabresto. É esse coronel manipulando os votos daqueles seus submissos, daqueles que estão debaixo da sua influência e do seu poder. Em troca de obediência, em troca não, por obediência. Esse funcionário, esse empregado desse fazendeiro, desse coronel, votava nele ou em quem ele mandasse. Por exemplo, dessa vez é para votar no presidente tal, dessa vez é para votar no deputado tal. Por que a galera obedecia? Por obediência, por lealdade, por favor, porque talvez em troca receberia alguma coisa, e até por medo, galera, porque esse coronel poderia ameaçar. Olha, você pode perder o seu emprego. Olha, a sua família, o seu esposo, o seu parente pode perder o emprego dele caso você não vote em quem eu estou pedindo, quem eu estou ordenando para você votar. E é isso que eu estou chamando de voto de cabresto, certo? É aquele voto quase vendido, né? Eu exijo que você vote no candidato X, em troca eu te dou alguma coisa ou eu te tiro alguma coisa. Isso aqui ficou legal, hein? Vote nesse candidato, senão eu posso te tirar alguma coisa ou eu posso até te dar alguma coisa, sacou? De novo, uma charge para você perceber do que eu estou falando. Aqui está o político, na verdade esse aqui seria o coronel, né? A figura do coronel, que está trazendo o seu eleitor aqui do lado, representado muito, doído isso aqui, mas muito real, como um burro, né? Como um animal, sendo arrastado por esse coronel até a urna para votar em quem ele havia mandado. E aí você pode também estar pensando, Jane, mas por que esse eleitor obedece? Por que ele está lá sozinho votando? Então, o voto, desde a República da Espada, desde a Constituição de 1891, não é secreto. Escute isso que é importante. Isso aqui é um segredinho do voto de cabresto, um segredinho para dar certo esse voto de cabresto. O voto não é secreto, o voto é aberto. Muito mais fácil de ser manipulado, muito mais fácil de ser controlado por esse senhor aqui, né? Por esse coronel. Outra coisa que eu quero que você se lembre, o voto censitário não existe mais. Lá no Império era assim, não é mais. A República da Espada, com a Constituição de 1891, acabou. Gente pobre vota. Então é por isso que o funcionário simples, humilde, né? O peão lá da fazenda vai votar, porque agora não se exige mais renda, mas exige-se alfabetização. Escute esse detalhe. Analfabeto não vota.
Aí você está se perguntando, Jeane, mas então esse carinha aí que trabalhava por esse coronel, ele era alfabetizado? Não, não necessariamente, porque não tem escola pública no Brasil ainda. A Primeira República não traz a educação gratuita pública para o Brasil. Não, não, não. Isso só vai acontecer com Vargas. Mas então, Jeane, mas como assim? Eu tenho algumas coisas para te contar. Muitas vezes, esse coronel já chegava com a cédula preenchida para esse mocinho chegar lá e só depositar na urna. Não estou forçando a barra. Cédula preenchida no candidato, né? Quem tinha que votar, assinada, beleza. Então já estava preenchida. Em outros casos, esse coronel ensinava os seus funcionários, né, a desenhar o próprio nome. Presta atenção na palavra que eu usei, desenhar. Eu não estou ensinando o cara a ler e escrever. Eu estou ensinando ele a desenhar o nome. É possível isso, te garanto que é possível. A pessoa não sabe ler, não sabe escrever, muito menos interpretar um texto, uma informação, mas ela sabe ir lá e desenhar o nome dela, como se ela estivesse desenhando uma casinha, uma arvorezinha. Ela aprendeu a desenhar o nome, isso também poderia acontecer. E aí, com o voto de cabresto, né, com o voto manipulado desse jeito, controlado desse jeito, você agora está ligando com o café com leite. Por que as eleições eram previsíveis? Por que sempre dava certo esse negócio, uma hora um mineiro, uma hora um paulista, mineiro, paulista, mineiro, paulista? Por que sempre dava certo? Porque a sustentação desse sistema está aqui embaixo na figura do coronel. É o coronel que faz o café com leite acontecer. É ele que tem acesso direto ao eleitor e tem autoridade, influência sobre ele para falar, para ordenar, para exigir que ele vote no mineiro ou no paulista. Certo? Veja isso, por falar em alfabetização. Cafeicultores aqui, né? Então seria a elite paulista, a elite cafeeira, mas que não exclui a elite mineira leiteira. Esses ricos, então, cheios de dinheiro aqui, café, quanto mais analfabetos, menos eleitores. Quanto menos eleitores, menos problemas para nós. Então, a população votante do Brasil nesse contexto era desse tamaninho. Porque você tinha que saber pelo menos assinar seu nome. E aí não se sabia. Então o número de votantes no Brasil era pequeno, galera, muito pequeno, por causa da exigência de alfabetização. Só uma curiosidade aqui, a exigência de alfabetização só caiu com a atual Constituição brasileira de 1988. Para trás não se deixava analfabeto votar. A permissão participação dos analfabetos é muito recente, extremamente recente, 1988, a nossa atual Constituição. E aqui outra chargezinha sobre o coronelismo, sobre o voto de cabresto, é para votar em mim, senão você já sabe, olha a ameaça, né? Então um coronel aqui e o eleitor dizendo, sim senhor coronel. O que eu acho interessante dessa charge é que eu estou em tempos atuais. Por que eu sei disso? Olha a urna, já é uma urna eletrônica. Essa charge está nos deixando no ar que o coronelismo talvez ainda exista. Ainda existe esse negócio de vota em mim que eu te dou um pacote um pacote de cimento, né? Uma dentadura, uma botina. Vota em mim, senão o seu familiar, o seu parente ou você perde o seu emprego público, o seu cargo de confiança num órgão público, esse tipo de coisa. Vota em mim, enfim, galera. Essa charge está nos indicando que ainda existe voto de cabresto em pleno século XXI com urna eletrônica. E tem mais um detalhe para a gente entender como eram sujas as eleições da República Oligárquica. E que nos dá até uma vergonha, uma tristeza de perceber como o voto começou no Brasil, como a República começou no Brasil. Veja essa charge. Como se faz uma eleição de Amaro na Revista da Semana em 1909, da época então, né? Você está vendo quem são os eleitores? Defuntos, né? Caveiras, cada uma com a sua cédula na mão, na fila para votar. Sim, não é forçação da charge publicada lá em 1909. Isso existia, sim.
votos de pessoas falecidas. Assinava-se o nome dessas pessoas já falecidas, né? Colocava o voto dela lá e estava lá na urna, que era contabilizado. Aí você começa a perceber a sujeira, as fraudes que ocorriam, né? E a garantia do resultado. É por isso que o presidente, Jeane, de Minas era eleito, ou então o presidente indicado por São Paulo era eleito, porque até voto de gente morta era contabilizado. Eleições muito fraudulentas. E agora, veja a sequência que nós conversamos aqui. Nós estávamos no poder federal, fomos para o poder local, que seria o poder municipal, que está na mão dos coronéis, tem acesso direto ao eleitor. E agora nós vamos para a penúltima característica da política da República Oligárquica, a política dos governadores. Eu deixei a política dos governadores por último, embora ela pudesse ter ficado aqui no meio, porque ela seria... o poder estadual está aí no meio, então por isso que talvez ele poderia ter ficado aqui, né, do maior para o menor. Mas por que eu deixei por último? Porque a política dos governadores envolve todas as instâncias dos poderes, todos os poderes. O poder federal com o presidente, o poder estadual com os governadores e o poder municipal com os prefeitos e coronéis. Todas as instâncias estão embutidas na política dos governadores. É por isso que é plural, política dos governadores. Todo mundo que governa, seja no município, seja no estado, seja no país, está envolvido nisso aí. Essa imagem te ajuda a entender do que eu estou falando. Veja bem, lá no alto eu tenho o presidente, que em troca de apoio político dos partidos estaduais, da galera estadual, dos governadores em instância estadual, em troca desse apoio político, ele apoia aquele estado, ele apoia aquele governador, ele promete, até faz obras públicas lá naquele estado, ele oferece verbas, enfim, em troca de apoio político. Lá no poder estadual, lá no governo estadual, em troca desse mesmo apoio político, ele apoia o coronel, ele manda asfalto para a ruinha que dá acesso à fazenda desse coronel, ele dá cargo público para esse coronel ou para o filho desse coronel, faz o filho desse coronel virar juiz, virar delegado, sabe esse tipo de favor? Então, em troca de voto para esse governo estadual, ele também apoia esse coronel. E agora aqui embaixo, que está aqui embaixo não por acaso, porque é a base. Tudo depende dessa base aqui. Em troca de voto, em troca de apoio, esse coronel dá favor pessoal, dá uma dentadura, dá uma botina, dá um saco de cimento, ou então não persegue, não tira o emprego, não manda matar, né? Talvez até isso. Esse coronel, então, em troca de apoio, em troca de voto do eleitor, ele oferece favor e ausência de perseguição. Você percebeu, então, que é uma rede? A política de governadores, então, é uma rede de apoio mútuo. Definição, hein? Boa definição. A política de governadores trata-se de uma rede de apoio mútuo entre todas as instâncias de poder, da mais alta lá na instância federal até a mais baixa e mais elementar aqui embaixo no município, na localidade manipulada pelo coronel, ok? Governadores, quem está governando está incluído aí nessa troca de favor, troca de voto, certo? E agora sim eu tinha dito que a política dos governadores era a penúltima, o último tópico dentro de política seria isso aqui. Caso não desse certo, se o voto de Cabresto não tivesse dado certo para eleger o presidente de São Paulo, se o voto de Cabresto não tivesse dado certo para eleger o governador tal, para eleger o coronel tal, se alguma coisa tivesse dado errado, muito difícil, né, dar errado, mas se tivesse dado errado em algum ponto, deu ruim, ainda existe a comissão verificadora de poderes. Sim, que vergonha te contar isso, mas é a verdade sobre o seu país. O próprio nome está te indicando esse órgão vergonhoso para o Brasil, para a história política do Brasil.
Comissão Verificadora de Poderes. É um grupo ligado às elites, então eles estão por trás dos paulistas e dos mineiros, que vão, esse grupo vai verificar os poderes eleitos. É isso mesmo. Então, se o candidato X, na hora que fez a apuração de votos, teve a maioria dos votos, mas ele não era o candidato esperado, ele não é o de Minas ou de São Paulo, ou ele não é o coronel que manda ali na região, ele poderia ser impedido de tomar posse pela Comissão Verificadora de Poderes. É isso mesmo. A comissão analisava os resultados, a apuração de votos daquela eleição, e essa comissão empossava ou não os candidatos eleitos. Caso ela resolvesse não empossar, alegando, por exemplo, fraude, não, essa eleição foi muito fraudulenta, o candidato X não vai tomar posse, vai ser o candidato Y, ou nós faremos outra eleição, isso poderia acontecer? Se a comissão não empossasse o candidato, que foi a maioria das urnas, dos votos, esse processo de não empossar era chamado de degola. Um candidato foi degolado. O que aconteceu? Ele foi eleito, mas ele não foi empossado, porque a Comissão Verificadora de Poderes não deixou ele ser empossado. Que vergonha, né? Te dá essa sensação como me dá? Como começamos mal, né? Como a nossa democracia começou capenga, como a gente já começou cheio de fraude, que tristeza. Ainda precisamos vencer muito disso, né? A política dos governadores, será que ela ainda acabou, gente? Será que o presidente não dá apoio para o governador do estado que gosta dele? Será que ele não boicota o governador de um estado que não é do partido dele? E aí nas localidades também, será que o governador de Minas Gerais, por exemplo, não manda mais verba para uma cidade onde tem um prefeito que gosta dele, que apoia ele? E se aquele prefeito for de outro partido, será que esse governador não vai boicotar verbas? Ainda tem muito ranço dessa república oligárquica, né? Ainda tem muita coisa, infelizmente, da República Velha vigorando em pleno século XXI. Galera, politicamente era isso que nós tínhamos para conversar. E tirando aquelas exceções que eu disse para vocês, que às vezes saía do combinadinho, no geral a República Oligárquica politicamente segue aquilo lá, aquelas características lá. Agora vamos para a economia. Aconteceu alguma coisa importante, Jane? O que a gente tem de bom ou de ruim para falar sobre a economia na República Oligárquica? Vamos lá. Nós temos um empréstimo. Isso é bom, isso é ruim, né? Já começamos com o empréstimo. Você se lembra da crise do encilhamento que o senhor Deodoro da Fonseca inventou de crescer o Brasil, de desenvolver, de dar um empurrão, de oferecer crédito fácil, e aí ele sai fazendo papel moeda e oferecendo crédito e dá ruim, vira uma crise? Pois é, essa crise ainda está aí. Os presidentes da República Oligárquica estão tendo que lidar com esse abacaxi que o Floriano e o Deodoro deixaram. Deodoro, né? O Floriano está livre dessa. O Deodoro deixou para eles descascarem. Sem falar, então a crise do encilhamento chegou até aqui, e sem falar que o café nessa época, que é o principal produto da economia, daqui a pouco eu vou falar dele, ele ajuda, ele gera dinheiro, ele gera emprego, mas ele começou a viver um momento de excesso de produção, né? Quando você tem excesso de produto, o preço cai, você tem que fazer promoção, né? E aí o momento econômico não é legal. Por isso, nós tivemos que recorrer a um empréstimo com os ingleses, com os bancos ingleses. É como se o Brasil tivesse reunido as suas dívidas num pacote só. Ele pega muito dinheiro, se não me falha a memória, são 10 milhões de libras esterlinas que a gente pega emprestado com esses bancos ingleses. E aí o Brasil vai pegar esses 10 milhões e vai acudir todas as dívidas para ter uma dívida só para pagar. Essa é a ideia. Eu vou pegar um dinheiro ali com os ingleses para pagar as outras dívidas que eu tenho, mas para agora ficar devendo só os ingleses. E os ingleses? Nos emprestariam dinheiro assim, de graça, fácil? Sendo que a gente está enfrentando a crise do encilhamento e que o café está com o preço caindo? Os ingleses exigiram a nossa alfândega como penhora. Deixa eu te explicar isso melhor.
Alfândega é onde chegam produtos para entrar e serem vendidos no Brasil. Antes desses produtos entrarem no nosso território, eles são taxados, tem que pagar imposto. Então, a alfândega gera dinheiro, certo? Produtos de fora que chegam, para entrar tem que pagar uma taxinha ali. Então, tem dinheiro numa alfândega. Se o Brasil não pagasse, os ingleses, os bancos ingleses pegariam a alfândega brasileira como segurança, como garantia. Então, agora, tudo que a alfândega arrecadar vai vir para mim, porque você não está me pagando o empréstimo. Sacou isso aí? A alfândega como penhora. Penhora seria a garantia. Se você não me pagar, eu pego o dinheiro da alfândega, ok? E em troca também exigiu que o Brasil diminuísse os seus gastos e aumentasse os impostos dos brasileiros, né? Os inúmeros impostos que o Brasil já tinha, para conseguir pagar esse empréstimo. Foram as exigências dos ingleses. A alfândega como penhora, diminuir gastos e aumentar impostos. Mas o funding loan, sei lá se fala assim, né? Se o meu inglês tá legal. Funding loan foi a solução, não foi definitiva, tá? Não significa que agora o Brasil vai decolar e vai deslanchar, não. Mas ele foi uma amenizada, ele deu uma amenizada nesse momento econômico difícil que o Brasil está vivendo aqui na República Oligárquica. Uma imagenzinha desse momento, né? O presidente e seu ministro da Fazenda, senhor Joaquim Murtinho, aqui atrás, né? Com a mão cheia de saco de dinheiro, né? Entregam dinheiro ao banqueiro inglês Rothschild, e é real isso aqui, tá? O banqueiro, um dos banqueiros envolvidos na negociação era realmente esse cara aqui, o senhor Rothschild, cumprindo o funding loan em 1901. A austeridade fiscal, a austeridade é rigor, é imposto alto, tá? A austeridade fiscal foi a marca do seu governo. Tá aqui atrás, né? Mais impostos. É isso que o desenho está nos mostrando. A austeridade fiscal foi a marca do seu governo. Segundo tópico dentro de economia que eu já falei, né? O café é o principal produto, imbatível. Desde o segundo reinado que o café está nessa crescente, está bombando, a Inglaterra está comprando da gente, o mundo está consumindo café e o Brasil é o principal fornecedor de café. Então a gente está produzindo muito café e vendendo muito café. O problema é a ganância, talvez, né? Poxa, já que o café está dando dinheiro, já que as exportações estão altas, muita gente começa a se interessar. E quem é fazendeiro, tem 1, 2, 3 fazendas de café, vai querer plantar mais 2, 3 fazendas de café. Porque realmente a saída, a exportação está alta. Nosso café está sendo muito consumido. E aí o Brasil começa a enfrentar uma expansão desenfreada. Todo mundo quer ganhar dinheiro plantando e vendendo café, né? A gente até entende. Tá dando dinheiro, então todo mundo tá querendo plantar café, mais café, mais café. O problema é que na economia parece ter uma mágica, né? Cuidar de economia, dos números da economia, tá dando dinheiro, mas se todo mundo começar a produzir, ao invés de melhorar e fazer mais dinheiro, pode piorar, que foi o que aconteceu. Quando você tem excesso de produção, quando você tem muito produto para vender, ainda mais um produto que perde, né, gente? Não é um produto que vai durar a vida inteira. Tô falando de café. Vai perder o café. Se você não usar, se você não vender e comprar, vai perder. Então, esse produto precisa entrar em promoção. É isso, falando bem didaticamente. Quando você tem muito tomate, se você não vai vender rápido, ele vai perder, então você tem que fazer uma promoção de tomate. Se ele custava R$5 o quilo, você vai vender por R$3 o quilo. E aí, essa expansão desenfreada está causando isso. O preço do café está diminuindo. É isso que vai começar a acontecer. E aí, o governo vai interferir para não deixar essa queda continuar acontecendo, né? Com essa expansão desenfreada. Olha a interferência do governo tentando ajudar a economia a não cair. Tentando ajudar o café a se erguer de novo para não diminuir, não parar de rodar a economia no Brasil. Em 1902, a República Oligárquica, um dos presidentes, eu não vou saber de cabeça qual agora, estipula um imposto para novos cafezais. Ok, eu não vou te proibir de fazer um novo cafezal. Mas diante dessa expansão desenfreada que nós estamos vivendo,
senhor fazendeiro, se o senhor quiser fazer mais uma fazenda de café, eu vou ter que te cobrar um imposto muito alto, porque já tem café demais, não está precisando fazer mais café. Sacou? Em 1902, tentou-se dificultar novos cafezais, mais produção de café com esse imposto. Resolveu mais ou menos, mas mesmo assim não intimidou. Tem gente que ia lá, pagava o imposto e fazia um novo cafezal, porque eu tô com vontade de vender café, porque café tá dando dinheiro. Em 1906, outra tentativa do governo para tentar solucionar essa queda dos preços do saco de café. No convênio de Taubaté, uma reunião foi feita lá em Taubaté. Essa reunião é chamada de Convênio de Taubaté, em 1906. Os governos estaduais de São Paulo, principal produtor de café, Minas Gerais, que também tem produção de café, e o Rio de Janeiro, não tem governo federal. Presta atenção nisso aqui, que pode ser um pega de vestibular, hein? Não tem governo federal. Governos estaduais de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. Esses três governos se reúnem para falar o seguinte, ó, a produção continua desenfreada, tem café demais, o imposto não está intimidando a galera e nossos fazendeiros estão reclamando, eles estão no nosso pé pedindo ajuda, nós vamos ter que fazer alguma coisa. O que eles fazem? Pegam mais dinheiro emprestado com bancos ingleses. Dessa vez não é o governo federal, tá? O funding loan é o governo federal. Aqui agora é governo estadual. Pega dinheiro emprestado com bancos ingleses para comprar café excedente dos nossos cafeicultores. O que tá sobrando aí, seu Zé? Tá sobrando 10 mil sacas de café? Eu vou te comprar essa saca de café para você não ter que baratear o preço do seu café. Fica tranquilo, vende aqui para mim. É isso que eu estou te contando. O governo de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro pega dinheiro emprestado para comprar o excedente dos nossos fazendeiros e retirar esse excedente do mercado. Uma dúvida que sempre acontece. Giane, o que foi feito com essa compra? O governo comprou esse café dos fazendeiros, o que ele fez? Não queimou, tá? Agora não é aquela famosa queima de sacos de café que você conhece. Quem queimou foi aqui na frente, ó, o senhor Vargas, porque a expansão continuou desenfreada, certo? Getúlio Vargas, que é famoso por comprar o excedente e queimar. Nesse contexto aqui, o governo de São Paulo, de Minas e do Rio de Janeiro estocam, eles até gastam um pouco desse dinheiro para construir silos, armazenamento, né, lugar para armazenar esse café, na esperança de voltar esse café para o mercado quando o preço se equilibrasse novamente, tá? Não é a queima de café ainda. Quem vai fazer isso vai ser o Vargas, ok? E o último assunto dentro de economia, dentro da República Oligárquica. Um produto começou a se destacar nesse contexto, início do século XX, ali por volta de 1905, o negócio está bombando, a borracha. Por quê? Porque a produção automobilística, a produção de pneu precisa da matéria-prima borracha. E a borracha vai ser feita a partir do látex. E o látex é tirado de árvore. E aí a gente vai entrar agora então no que tem a ver. Tá esquisito isso aqui. Eu tô te falando que a borracha está conseguindo, está entrando num ciclo positivo. O mundo está começando a procurar matéria-prima para fazer borracha. E aí o Brasil vai entrar nessa onda aí. O Acre não era nosso. O Acre é um ponto de exploração de látex, né? Então o Acre vai ser um ponto que o mundo vai começar a olhar para essa região. Opa, tem aí, estou interessado, preciso comprar. E o Acre ainda não era do Brasil. E por causa dessa borracha, que vai começar a ser procurada para ser comprada pelo mundo, pelas indústrias automobilísticas, aí o Brasil vai comprar o Acre. Vamos entender? O Acre, essa região de vermelhinho que você está vendo aqui, ela era um pedaço do Peru, que fica aqui do lado, aqui onde eu estou te mostrando, e um pedacinho da Bolívia, principalmente da Bolívia. Aqui, ó, aqui seria a Bolívia. O Acre não era do Brasil. Segundo o Tratado de Madrid, que alterou o Tratado de Tordesilhas, o limite do Brasil era só até aqui.
Era bem retinho assim mesmo. Portanto, o Acre pertencia à Bolívia. Só que, já que tem emprego lá na região do Acre, porque está acontecendo a exploração do látex, né? Muitos nordestinos, em busca desse emprego, que tem muito lá na região do Acre, migram para lá, precisando trabalhar, precisando sobreviver. Tiveram notícia que lá tinha emprego para trabalhar nessa exploração do látex. Os nordestinos brasileiros, portanto, migram para a região boliviana, que daqui a pouco vai ser Acre, ainda não é, concorda? Região boliviana para explorar o látex. Beleza. Em 1899, mesmo sabendo que brasileiros estão morando nessa região da Bolívia, então essa região está dominada, povoada por brasileiros, o Brasil fala, olha, eu sei que tem brasileiro morando aí, eles migraram para ir para tentar a vida, melhorar a vida, procurar emprego, mas eu não tenho nada com isso, o Acre não é meu, essa região é da Bolívia, toma que o filho é teu, isso aí não tem nada a ver comigo. Os brasileiros que moravam lá revoltam-se com isso, tentam proclamar a própria independência. Brasil, você está nos rejeitando, e a Bolívia que também não nos reconhece, porque nós não somos bolivianos, né? Nós nem falamos espanhol, então a Bolívia não nos reconhece, o Brasil nos rejeita, então nós vamos proclamar a nossa independência, vamos montar um país aqui pra gente. No mesmo ano do Tratado de Ayacucho, 15 mil brasileiros se revoltam, tentando proclamar a independência do Acre, que não foi reconhecida nem pela Bolívia e nem pelo Brasil. Então, essa questão está pendente. Agora vamos entrar os Estados Unidos. Brasil tá nem aí, a Bolívia tá nem aí. De repente, os Estados Unidos falam, eu interesso. Estou aqui com a minha indústria automobilística, estou fazendo uns carros aqui, uns pneus, estou precisando de látex, matéria-prima. Eu estou a fim de arrendar essas terras aí para tudo que sai de látex aí vir para mim. E aí, Bolívia, você se interessa em arrendar essas terras para mim? Não é do Brasil, né? Tem muita gente do Brasil trabalhando aí, mas eu sei que esse território não é do Brasil. Bolívia, então vamos negociar. Eu vou te pagar um arrendamento para eu pegar o látex aí dessa região. Aí o Brasil volta atrás. Olha isso, galera. Fala sério. Brasil tá nem tchum pros brasileiros lá, né? Pro Acre. De repente, quando ele percebe que aquela região pode dar dinheiro, que os Estados Unidos estão interessados na região, ele... Opa, peraí, não, peraí. E aí o Brasil vai tentar... Não, Bolívia, vamos fazer o seguinte, me vende o Acre, eu te compro. Aí a Bolívia falou, beleza, toma, tá cheio de gente sua mesmo, pode levar. O Acre foi comprado no Tratado de Petrópolis em 1903. Comprado da Bolívia e do Peru. O Brasil teve que comprar, interessado em que mesmo? Nessa região, nesse arrendamento que o Brasil faria com os Estados Unidos. Deixa eu te contar uma coisa, daqui a pouco os Estados Unidos, não só os Estados Unidos, né, indústrias europeias também vão descobrir que tem látex lá no Sudeste Asiático também. E lá vai ser até mais barato que o de cá, por causa de mão de obra também, enfim, isso é uma questão mais de geografia. Mas eu sei que o látex do Sudeste Asiático vai ser um concorrente do látex brasileiro. E aí o Acre vai despencar. A compra que o Brasil acabou de fazer, eu comprei o Acre para poder fazer renda com esse látex, fazer dinheiro com esse látex. De repente, o látex brasileiro começa a ter concorrência no Sudeste Asiático. É isso, galera. Falei que era o último, né? Penúltimo, agora sim é o último. Com relação à indústria, a gente precisa conversar, né, sobre a indústria, o que aconteceu nessa área da economia durante a República Oligárquica. Observe que o período da República Oligárquica, 1894 a 1930, no meio desse período aconteceu a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra vai de 1914 a 1918. Então ela está aqui no meio, né? O Brasil participa, manda umas tropinhas para lá e tal. Mas, Jane, por que você está falando de Primeira Guerra? Porque a Primeira Guerra acaba influenciando nesse momento positivo da nossa indústria. Sabia disso? O Brasil comprava muita coisa industrializada da Inglaterra.
né? Importava produtos manufaturados, não é de hoje, muito tempo, né? E agora, como está a Inglaterra no meio da Primeira Guerra Mundial, ela está com a sua produção industrial paralisada e ela está enfrentando a Primeira Guerra Mundial, ok? Está lá, envolvida nesse primeiro conflito de proporções mundiais. Então, a produção industrial inglesa pausa, diminui, cai, ok? Por causa disso, o Brasil tem que se virar. Antes da Primeira Guerra, por exemplo, ele comprava tecido. Agora ele não está tendo tecido da Inglaterra para comprar porque a Inglaterra está em guerra. Então o que o Brasil vai ter que fazer? Ele vai ter que se virar e começar a produzir seus próprios tecidos, porque ele está precisando de tecido e não tem de quem comprar. Então agora ele vai começar a substituir. É isso que está aqui, ó. O período positivo que a gente tem para a indústria, os números relativamente bons para a nossa indústria nessa época, são explicados por isso aqui, a chamada indústria de substituição. Eu vou substituir a importação pela fabricação própria. E por que eu não vou importar? Porque o mundo está passando pela Primeira Guerra Mundial. Então a produção industrial caiu, o Brasil vai ter que substituir, ok? E também tem dois outros tópicos aqui que já estão nesse slide, você já está vendo aí, dois outros motivos que fazem a indústria tem esse momento bonitinho, fofinho, produtivo. Desde o segundo reinado, que os nossos barões do café, muito ricos, com dinheiro sobrando para todo lado, não tem o que fazer com tanto dinheiro, né? A gente já brincou disso. É tanto dinheiro que dá até para saber que é porco, e esses caras não sabem mais onde investir. Eles começam a investir em fábricas, principalmente ali na cidade de São Paulo, porque eles têm cafezais ali em São Paulo. Eles vão para as cidades e montam nas cidades as suas fábricas. Fábricas mais simples, que não utilizavam uma tecnologia muito alta, muito grande, muito top, né? Uma fábrica ali de fósforo, uma fábrica de tecido, de chapéu, de sapato, de cotonete, tipo essas coisas simples, que você precisa de um maquinário mais simples, nada muito elaborado, como lá na Inglaterra, não. Mas é um momento positivo para a nossa indústria, por causa desse capital cafeeiro excedente. Então os nossos barões do café começam a investir em indústria, por causa da eclosão da Primeira Guerra Mundial, que aí o Brasil vai ter que substituir, porque não está podendo comprar da Inglaterra principalmente, e porque eu também tenho um operário preparado, que sabe ler, escrever, manipular a máquina, né? A máquina de tecido, a máquina de fazer cotonete. Esse imigrante italiano que chegou há pouco tempo, muitos foram para a fazenda, outros já ficam na fábrica, os que continuam a chegar, os italianos chegam, mas vai continuar alemão, daqui a pouco japonês. Esse imigrante chega, ele sabe trabalhar com máquina, ele está adaptado ao mundo urbano, ao mundo da fábrica, que ela lá na Europa já tinha. E aí, esse operário adaptado também vai fazer essa indústria produzir. E a gente tem um momento relativamente bom. Ainda não é a industrialização de fato do Brasil, não é. O Brasil não bomba e ele não aumenta o seu parque industrial nesse momento, não. Mas ele tem um momento positivo. Um momento curto positivo por causa desses três motivos que eu acabei de te explicar. Por fim, último assunto dentro de república oligárquica, os famosos, eu tenho certeza que você ouviu falar deles, movimentos sociais. A imagenzinha que eu estou colocando junto desse tópico já te faz entender do que se trata, né? Eu tenho 3 critérios pelos quais a gente precisa passar esses movimentos para entender como que um negócio aí pode ser considerado um movimento social. Para ser um movimento social, primeiro, eu tenho que ter uma ação coletiva. Por isso que você está vendo esse grupo de pessoas, são 4 pessoas aqui, sugerindo só 4, mas talvez esteja mais. Porque eu não posso fazer um movimento social sozinha. Eu não posso levantar um cartaz e exigir melhores salários para os professores. Se eu estiver sozinha nessa, eu não estou fazendo um movimento social. Para ser movimento social tem que ser um grupo, ação coletiva. Segundo, tem que lutar por uma causa. É um grupo de pessoas lutando por uma causa. Eu acabei de dizer, eu posso me unir aos meus amigos professores e lutar por melhores salários. Qual é a minha causa? Melhores salários. Eu posso me unir às mulheres e lutar pelo fim do machismo. Qual é a minha causa? O fim do machismo, sacou? Um grupo lutando por uma causa.
terceiro motivo, que seria o contexto histórico. Como assim, Jeane, contexto histórico? Ninguém vai se unir em grupo, lutar por uma causa, se as coisas estão indo bem. Então, necessariamente, eu tenho um contexto histórico com alguma coisa negativa para me fazer juntar com uma galera e pedir por alguma coisa, e reivindicar por alguma coisa, ok? Então, vamos nos dois exemplos que eu trouxe. O contexto que eu estou vivendo é de desvalorização, professores mal pagos. Por causa desse contexto, eu me uno aos meus colegas para lutar por valorização e melhores salários. Mulheres, eu vivo um contexto de ganhar menos na mesma empresa só porque eu sou mulher, sendo que o meu amigo tem o mesmo cargo que eu e ele ganha mais que eu porque ele é homem. Eu vivo um contexto de muito machismo e esse contexto me faz juntar com a galera para lutar por uma causa. Sacou? Então, contexto histórico negativo, que precisa de uma intervenção, uma galera que se une para reivindicar, para lutar por uma causa. Isso é um movimento social. E a gente tem, Jeane, movimentos sociais na Primeira República, uma lista. Movimento operário lá em São Paulo, que fez uma greve, a primeira greve que parou a cidade de São Paulo em 1917. Nós temos o movimento de Canudos, uma galerona lá na Bahia que passou a seguir o Antônio Conselheiro. Lembra? Eles fundaram uma cidadezinha só para eles, porque eles estavam com uma vida miserável, uma vida difícil. Eles começam a seguir o Antônio Conselheiro pensando que vão mudar de vida. Lá no Ceará, muita coisa parecida com o Canudos, porque o Padim Cisso também vai ser um líder, também vai acabar conduzindo multidões, ele vai ser um orientador, né? Um mestre para as multidões lá no Ceará. O contestado que aconteceu entre Paraná e Santa Catarina, e até por isso o nome do movimento, porque se contesta a divisão ali, os limites entre esses dois estados. O cangaço, os cangaceiros, os bandidos ou não do Nordeste, que invadiam fazendas roubando e saqueando riquezas, porque eles estão no meio do Nordeste seco, pobre, miserável, morrendo de fome. A revolta da vacina, a primeira vez que o povo foi ser vacinado e não achou que aquilo seria legal, eles se revoltam contra essa obrigatoriedade de se vacinar no Rio de Janeiro. E a revolta da chibata também no Rio de Janeiro, quando os marinheiros vão pedir pelo fim dos castigos físicos dentro da marinha. Jeane, tudo isso é movimento social? Tudo isso é uma galera que está dentro de um contexto histórico ruim, lutando por uma causa. Só mais um comentário. Todos esses movimentos sociais nos mostram que, sabe aquela república linda, maravilhosa? Oh, o progresso chegou, agora o Brasil vai, agora o Brasil é moderno, agora o Brasil é desenvolvido. Lembra que a república chegou com essa aura, né? Nossa, agora o Brasil vai, agora o Brasil é chique, igual aos Estados Unidos. Agora o Brasil está na mesma... acertou os ponteiros com a modernidade do mundo. A república chega com muita promessa, com muita pompa, mas ela não é isso tudo. Existem os excluídos da república. Existe uma grande parte da população para a qual essa república top não chega. A galera pobre lá do Nordeste, os cangaceiros, a galera que está com o Antônio Conselheiro, que está com o Padim Cisso, vai se perguntar assim, cadê aquela república que falava que ia melhorar, que ia ser bom, que ia ser moderno, que o Brasil ia crescer? Cadê? O povo, os operários que não tem direito trabalhista, que trabalha 16 horas por dia, 18 horas por dia, salários míseros. Essa galera a gente pode chamar de os excluídos. Isso aqui é a república dos excluídos. E aí, por causa de não estarem usufruindo das coisas boas que essa república prometeu, eles vão se manifestar e vão fazer os seus movimentos sociais. Mas não nessa videoaula. Para cada um desses movimentos sociais vale uma videoaula, né, galera? Então, nós veremos um por um, cada um desses movimentos sociais. Aqui tem um mapinha, tá faltando só aqui em São Paulo, ó, o movimento operário, mas é só para você ver que de norte a sul os movimentos sociais estão acontecendo. Então, os excluídos da república estão de norte a sul e eles vão se manifestar. Nós vamos conhecer um por um. Vem comigo.